Oi, pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos ter a nossa última aula do semestre, né? A última aula de Química Analítica Quantitativa e a gente vai continuar então a parte da titulometria de óxido-redução. Então, é exatamente aqui que começa o capítulo 19. Eu falei que esse conteúdo eram referentes a 2 capítulos do SCUG, né? Então, aqui começa o capítulo 19, e nesse capítulo nós vamos compreender como os potenciais padrão do eletrodo podem ser utilizados para 3 coisas. Primeiro, para calcular os potenciais das células. Segundo, para calcular as constantes de equilíbrio dessas reações. E terceiro, para construir as curvas de titulação. Então, vamos lá. Com relação eu queria contar que eu montei os slides e bem bonitinho. E daí depois ele deu uma travada e salvou meio que como figura alguns slides que eu não entendi por quê. Por isso que tá aparecendo tudo de uma vez assim. Então, assim, a gente já viu na semana passada, né, que a gente pode utilizar os potenciais dos eletrodos, padrão de redução, né, e a equação de Nernst para poder calcular o potencial de uma célula, tá? Ou o potencial que seja necessário para poder operar uma célula que seja eletrolítica, né? Quanto que eu preciso aplicar de potencial para aquela reação que eu desejo acontecer. Então, não esqueçam que o potencial da célula é igual ao potencial da direita menos o da esquerda, que, na maioria das vezes, se tratar de uma célula galvânica, é o E do cátodo menos o E do ânodo, certo? Deixa eu ver se ele me permite agora. Ah, foi. E aí, o potencial do cobre, então, o potencial do cobre vai ser o potencial padrão do eletrodo, 0,377, menos 0,0592 dividido por 2, porque agora eu tenho 2 elétrons envolvidos, log de 1 sobre 0,02, porque a concentração do cobre 2+, também era 0,02. Isso dá 0,2867. Então, agora eu já tenho os potenciais de cada eletrodo que estão envolvidos na minha célula. Então, eu posso calcular o potencial da célula fazendo potencial da direita menos o potencial da esquerda. Não esqueçam que o potencial da direita era a prata, que é o nosso cátodo, e o potencial da esquerda é o potencial do cobre que a gente acabou de calcular. Então, 0,6984 menos 0,2867 nos deu um potencial de 0,412 volts. Olha que interessante! Era esse exemplo que nós tínhamos lá no capítulo anterior e que aparecia o desenho da célula e que dava 0,412 para essa célula. Então, aqui a gente calculou, teoricamente, esse potencial, tá? Aí, o exercício também pediu a variação de energia livre, então a gente usa a formulazinha lá, ΔG igual a menos NF E da célula, onde o N é o número de mols, número de elétrons envolvidos, o F é a constante de Faraday lá, 96.485, e o E da célula nós acabamos de calcular. Como esse ΔG deu negativo, isso nos diz que essa reação ela acontece espontaneamente e tem essa variação de energia livre relacionada. Aí no exemplo 2, veja o que o exercício pede. Ele pede para nós calcularmos o potencial da célula da prata, formando prata mais, nas mesmas concentrações do exercício anterior, e do cobre, formando cobre sólido. Ou seja, aqui eu estou montando uma célula com os mesmos eletrodos do exercício anterior, prata e cobre, só que eu estou dispondo essa célula pela convenção lá, de uma forma que o cobre se reduza e a prata se oxide. Olha o que vai acontecer com os nossos resultados. Como eu já calculei o potencial da célula de prata e da célula de cobre, como são as mesmas concentrações, isso não vai mudar.
Então, continua sendo o E do cobre 0,2867 e o E da prata 0,6984. Só que como eles estão dispostos naquela convençãozinha de como a gente monta a célula eletroquímica, ao contrário, por convenção, eu sei que o E da célula é igual ao E da direita menos o da esquerda, e agora quem está na direita é o cobre, e quem está na esquerda é a prata. Fazendo isso, eu tenho o quê? Menos 0,412. Ou seja, é exatamente o mesmo potencial, no entanto, com o sinal negativo. Isso nos indica que essa é uma célula que não acontece, que esse caminho da prata se oxidando e do cobre se reduzindo não é a reação espontânea da minha célula. Se eu montar essa célula de prata e de cobre, a minha reação espontânea é que o cobre se oxide e que a prata se reduza. E é isso que vai acontecer, né? Independente de como eu montar a célula. Percebam que a forma de representar a célula é uma convenção, certo? Então, é sempre 412, independente de qual eletrodo é da esquerda ou não. E não importa a forma como essa célula é montada, a reação espontânea é que o cobre se oxide e que a prata se reduz, e que a variação da energia livre aí é 79,513. Tá, professora, mas se eu quero que o cobre se reduza e a prata se oxide, aí nós estamos falando de uma célula eletrolítica. Para isso, eu vou precisar aplicar um potencial, montar a célula adequadamente e aplicar o potencial para poder favorecer que a reação aconteça no sentido que eu desejo, então, tá? Mas então, a reação espontânea, não importa como eu coloco o esquema da célula, vai ser sempre do cobre se oxidar e da prata se reduzir. Aí nós temos um terceiro exemplo ainda. Esse que é um pouquinho mais trabalhoso. Então, veja lá, calcule o potencial requerido para iniciar a deposição de cobre a partir de uma solução que é 0,01 mol por litro de sulfato de cobre e que contém ácido sulfúrico suficiente para produzir um pH igual a 4, tá? Então, vejam lá, nós temos esse sistema, né? Como eu quero calcular o potencial para que se inicie a deposição de cobre, eu quero que o cobre se reduza, né? É isso que eu estou buscando, que ocorra a redução do cobre, portanto, o cobre é o meu cátodo, tá? E aí, ali tá a reaçãozinha do potencial de redução do cobre. Nesse sistema mencionado, em que eu tenho ali ácido sulfúrico com pH igual a 4, não existe uma espécie que seja mais facilmente oxidável do que a água. Então, o que vai acontecer? Esse O2, no caso da água se oxidar, né? O O2 é liberado no ânodo e aí a semi-reação é sempre escrita no sentido da redução, não esqueçam. Mas então vai ser O2 gasoso, que é o que vai ser liberado no ânodo, mais 4H+, mais 4 elétrons, formando a água, e aí o que vai acontecer, na verdade, é o processo oposto, né? Porque a água que vai oxidar, liberando, então, o oxigênio gasoso, e esse é o potencial padrão de redução dessa reação de redução, no caso de redução da água, porque é convenção. Todos os potenciais padrão são escritos na forma da redução. Muito bem, então agora a gente vai calcular qual que é o potencial que eu preciso aplicar, ou seja, o exercício já está me dizendo que a reação nesse sentido é uma reação eletrolítica, ela não vai acontecer espontaneamente. Vamos lá. Ele dá uma travadinha aqui quando eu não sei porquê, ele salvou desse jeito estranho, e aí eu aperto para ir para o próximo e ele não vai. Foi. Muito bem. Agora, acho que agora aprendi qual teclinha. Tá acabando a disciplina e eu ainda tô aprendendo, gente. Pense. Então tá. Então eu vou calcular o potencial para o eletrodo de cobre primeiro.
Então, o potencial para o eletrodo de cobre vai ser o potencial padrão dele, que está aqui em cima, 0,337, menos o 0,0592 dividido por 2, porque eu passo de cobre 2 mais para cobre sólido, e aqui está faltando o número 2. Aqui é uma figura que eu copiei, né, do Skug. Log de 1, porque aqui eu só tenho cobre sólido, dividido por 0,01, porque é a concentração do cobre 2+. Isso me dá um potencial do eletrodo de cobre de 0,278 volts. Agora eu vou considerar outra semi-reação, que é a semi-reação da oxidação da água, né? Então, vejam lá. Se o oxigênio é liberado a uma pressão de 1 atm, então o potencial do eletrodo para esse eletrodo do oxigênio vai ser o potencial padrão de redução, 1,229, menos 0,0592 dividido por 4, que é o número de elétrons, log de 1, porque para o lado de cá eu tenho apenas a água no estado líquido, e líquidos puros não entram na constante de equilíbrio, então por isso ficou 1. A pressão do O2, porque aqui eu tenho oxigênio gasoso, quando a substância está no estado gasoso, que nós temos que considerar na equação do equilíbrio é a pressão, então a gente vai colocar 1 vezes, então, a concentração do H+ elevada à quarta, porque aqui tem um 4, então vai ser a concentração de H+ elevada à quarta, tá? Substituindo, então, a pressão de O2 por 1 e a concentração de H+ por 1 vezes 10 a menos 4, da onde que eu tirei essa concentração? Do pH. O exercício me disse que eu tinha uma solução de H2SO4 no sistema que mantinha o pH igual a 4. Então, se o pH é igual a 4, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 4 elevado à quarta. Então, isso dá 0,992. Atenção para o seguinte, no livro tá faltando esse 4 aqui, quando passa dessa fase para essa, tá? É um erro do livro, então eu fiz as continhas e a forma correta é sim elevar a quarta, tá? Então, não esqueçam desse fator bem importante. E aí eu tenho os dois eletrodos, tanto do cobre quanto o do oxigênio ou da água, como queiram perceber. Aí nós vamos para o próximo, a hora que ele quiser ir. Muito bem. Aí o potencial da célula vai ser, então, o potencial da direita menos o da esquerda, e isso vai dar menos 714 volts. Esse sinal negativo aqui indica que a minha reação, a reação envolvida nessa célula, que é essa aqui, né, do cobre se reduzindo e da água se oxidando, não é espontânea. O que já dava para prever lá no exercício, porque ele perguntava qual que era o potencial que eu devia aplicar para começar a deposição de cobre. Então, já era esperado isso, né? Então, a gente precisa, né, aplicar um potencial mais negativo, né, o maior do que 0,714, que é o valor que deu aqui, ok? Então, esse era o exemplo 3. Importante, gente, no livro nós temos muitos exemplos de cálculos de potenciais de células. Então, podem ir lá, tem outros exemplos um pouco distintos. Eu não vou ficar aqui fazendo um monte de exemplos para vocês, porque o fundamento é sempre esse. Você calcula o potencial de cada eletrodo e depois faz o potencial da direita menos o potencial da esquerda, ok? Muito bem, então agora nós vamos para o segundo tópico que nós iríamos aprender, né? Como usar o potencial do eletrodo para calcular agora as constantes